Vamos lá, seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Deixe seu like aí embaixo se você gostar desse vídeo. É um vídeo um pouquinho mais curto. Tô correndo aqui, né, com as coisas da viagem, hoje a gente sai de Montevidéu. Mas, enfim, sempre mantendo vocês também bem informados das situações que acontecem no Fluminense. Já gravei o vídeo do Diniz que eu prometi sobre a questão das lesões, enfim, fazendo um balanço de quem é o culpado por conta das lesões que vem acontecendo, das lesões musculares do Fluminense, a quem a gente pode cobrar, principalmente. E ele já está gravado, sai hoje por volta do início da tarde, ali depois da hora do almoço. E esse vídeo aqui é um vídeo mais curto, com algumas curtas informações. Por exemplo, a informação positiva o Fluminense publicou fotos dos treinos dessa quarta-feira. Os jogadores que não estavam lesionados, né, que, enfim, não estavam fazendo tratamento ainda, ou voltando, como era o caso do Alexander, né, que se lesionou na terça, estavam de folga na segunda e na terça. Eu vi até que causou uma polêmica essa questão da folga e tal. Quando você tem um time que tá jogando todas as competições, fica uma merda você não dar folga. Porque, eu até citei esse exemplo, eu acho que de La Paz pra cá eles tiveram uma folga, ou duas, no máximo, assim. E é uma merda, existe uma coisa chamada legislação trabalhista também. Enfim, o Fluminense precisa treinar? Precisa. Só que também não adianta treinar e se lesionar, né? Então, vira uma reclamação muito vazia, ficar só reclamando folga, eterna folga, né? A hora de dar folga é justamente agora na data da FIFA, porque depois fica mais complicado. Até que agora o Fluminense com a eliminação da Copa do Brasil vai ter 2 semanas livres ali em julho, né? Mas, enfim, o momento era esse mesmo. E os jogadores tiveram folga segunda e terça e voltaram a treinar nessa quarta. E um ponto positivo Ganso treinou normalmente, está liberado pelo DM e pela equipe médica para poder jogar na quarta que vem contra o Atlético Mineiro. Então, assim, do balanço dos lesionados, Alexander segue um tempão fora, Jorge segue um tempão fora, e o Nino, o Marcelo devem voltar para a próxima partida. O Keno já voltou na última. Nino, Marcelo e Keno já voltaram e devem voltar normalmente para o jogo contra o Galo, além, é claro, do Ganso, que também não jogou contra o Goiás. Outra notícia é sobre o John Kennedy, uma notícia do portal IG Sport, enfim, mas que tem apurado algumas coisas de Fluminense, disse que o John Kennedy, o Fluminense não quer negociar nesse momento, diferente da informação do Rogério Scarione, né, lá do meu Curitiba. A avaliação do John Kennedy é positiva nesse retorno e que o Fluminense deve utilizá-lo ainda dentro do ano, então não se interessa em negociá-lo por agora. Assim, sendo sincero, assim, a avaliação pós-ferroviária, não vou dizer que ela é boa, mas ela é bem melhor do que foi os últimos anos do John Kennedy. Se você tirar, teve até uma brincadeira esse dia que tava fazendo, tira os 2 gols contra o Flamengo, sobra pouca coisa, assim, pro John Kennedy, aquele Fla-Flu histórico, né, do 3-1. Sobra pouca coisa, porque de fato é um cara muito inconstante. Ontem no vídeo até vi uns comentários, a galera falando, pô, você tá rifando a base, não sei o que. Não, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, eu acho que você tem que ter calma para subir base. Quando você sobe no desespero, como está sendo subido o Arthur, como quase foi o Isaac, como estão querendo até no esquerdinho, você corre o risco de queimar um monte de jogador. Normalmente dá errado, isso inclusive. E às vezes dá certo. E esse é o meu problema. Então quando você sobe, esses jogadores são exigidos a um nível de reclamação e de pressão de jogador profissional. No caso do John Kennedy, ele subiu cedo e até o início dele foi até bom. Depois que ele renovou o contrato, ficou um pouco mais tranquilo, etc., começou a descambar totalmente. Futebolisticamente falando, o John Kennedy fez um 2022 péssimo, péssimo. O 2022 de John Kennedy é péssimo. E um 2021 de primeiro ano de profissional, que ok, não foi espetacular. O Fla-Flu foi espetacular, mas o ano inteiro não é espetacular. Aquele ano de 2021 ele começa fazendo gol no Ceará, faz no Coritiba e tal, enfim, faz algumas boas partidas ao longo do ano, mas é um ano de primeiro ano de profissional, com calma e tal. E o 22 é péssimo e o 23 tá vindo no ano, o 2023 do John Kennedy de 2021. Enfim, tá como se fosse um primeiro ano de profissional. A diferença é que o John Kennedy já tá bem mais velho agora. Então, assim, eu gosto de ter calma com os jogadores, mas não gosto de perder dinheiro. Até alguns falam, pô, por que tem que negociar rápido o jogador de Xerém? Porque perde valor. À medida que vai passando o tempo, perde valor. Então, assim, o John Kennedy, pra mim, pode ser que perca valor se a gente não negociar. E, pra mim, na verdade, já vem perdendo valor. Vou repetir que o Fluminense rejeitou uma oferta pelo John Kennedy de mais de 5 milhões de dólares ou euros, não lembro agora de cabeça.
Isso lá no primeiro ano de 2021. Hoje, ótimo, seria por 5 milhões de dólares hoje. Daria de entre 20 e 25 milhões de reais. Que maravilha. Pô, pelo John Kennedy, eu acho 5 milhões, pô, nossa, 5 milhões de dólares hoje estaria feito. Então, enfim, né? Tanto que o Fluminense estava aceitando uma menor do Chicago Fire. Só sobre o John Kennedy tem um outro detalhe também que impediria ele de ir para o Coritiba agora. Ele tem 8 jogos pelo Brasileirão. Essa regra do Brasileirão permite que um jogador jogue por 2 clubes diferentes, mas não se tiver atuado 8 jogos por um deles, né? 7 jogos é o limite. Então o John Kennedy não pode sair para outro time da Série A nesse momento. Para fechar sobre Vitor Mendes, outra notícia do Jornal o Globo, teve uma notícia do GE também sobre isso. Basicamente é o seguinte, ontem eu falei que o Vitor Mendes tinha fechado o acordo com o Ministério Público para, enfim, como se fosse uma delação premiada. É um acordo para não ser denunciado, enfim, ele entregou tranquilamente, confessou e tal, então assim, ele não vai sofrer punição criminal. Só que esse acordo não está assinado ainda. O GE trouxe essa informação. E aí o Globo também colocou o ponto de que o Fluminense está aguardando essa assinatura de contrato, do acordo entre o Vitor Mendes e o Ministério Público, para começar a debater o caso internamente, mais especificamente de um retorno ou não do Vitor Mendes. Nesse momento, segundo o Jornal Globo, não dá para cravar nada. Não dá para cravar se o Vitor Mendes volta, não dá para cravar se o Vitor Mendes continua no Fluminense, se o Vitor Mendes volta para o Galo, porque as conversas, inclusive, assim, uma informação minha, as conversas estão acontecendo inclusive com o Galo. A reportagem do Jornal o Globo não conseguiu contato com o Atlético Mineiro. Mas eu tenho essa apuração de que o Galo também está envolvido na conversa. Porque vai lembrar, o Vitor Mendes está emprestado aqui. E aí ele pertence ao Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro é parte interessada na questão também. E aí vale o detalhe, né? Como que a moral das pessoas ela é facilmente moldada, né? Eu fico brincando às vezes, até na Canal 20, eu sou um hipócrita. Então, a sociedade ela é muito hipócrita, né? Você abre os tweets falando do Vitor Mendes agora, numa fase ruim, todo mundo falando, volta, por favor, pô. E não é zoeira não, tá? Não é zoação, não é a galera falando de zoação não. A gente falando sério, volta, por favor, nossa. Como que eu queria que o Vitor Mendes voltasse, quem nunca errou na vida, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E você pega os tweets da época que o Vitor Mendes foi flagrado ali, né, que foi descoberto que ele tinha envolvimento com manipulação de resultado por cartões amarelos, né? E isso foi ano passado, tá? Isso não foi há 10 anos atrás, não. Tá? Isso foi ano passado. Ele não estava nem arrependido, não tem nada disso, assim. Tudo tem que banir do futebol, tem que sumir, etc. O Vitor Mendes não fez nada jogando no Fluminense. Isso é bom que se registre, já atuando pelo Flu não fez. Mas fez com outro time. O que garante que ele não vai fazer no Fluminense? A moral tá corrompida. Enfim, nesse momento, por mais que isso doa no campo, eu sou contra a reintegração do Vitor Mendes. Nesse momento eu sou bem contra. A não ser que tivessem mensagem. O caso dele não é inconclusivo. O caso dele não é igual ao do Aleph Manga. O caso dele não é igual a de um outro jogador que você tem ali. Não, mas eu tenho a mensagem provando que eu não aceitei, mas eu não fiz. Não. Vitor Mendes aceitou o dinheiro para ferrar o Juventude no ano passado. Aceitou. As mensagens mostram que ele aceitou. Ele recebeu. Ele tomou o cartão amarelo e ele recebeu a segunda parte. E ele estava feliz com isso, fazendo live com o pessoal no banco de reservas. E pior, ainda se ofereceu para captar mais 2. A gente não está falando de alguém que tem dúvidas sobre o caso. É muito claro, é muito claro. Óbvio, a justiça vai julgar e tal, se a punição dele deve ser isso ou deve ser aquilo, ou se ele deve... Mas o fato é, no momento, as mensagens que a gente tem na mão deixam muito claro tudo que teria supostamente acontecido. Se essas mensagens forem verdadeiras, só disclaimer aqui porque eu não estou afim de processo, não. Então, assim, tá muito claro nas mensagens que ele passou por todo o processo e ele, enfim, fez isso tudo. Então, desculpa, eu não quero ter isso no meu time. O cara tava... Se coloca no lugar do torcedor do Juventude. Imagina que o Fluminense tá nessa draga... O Juventude foi rebaixado, é muito pior, tá? Mas imagina que o Fluminense tá com essas derrotas todas seguidas, tá mal assim, eliminado pro Flamengo, você descobre que no vestiário a galera tava fazendo chamada de vídeo comemorando porque recebeu uma grana pra poder... tipo assim, o Felipe Melo recebeu uma grana pra ser expulso no primeiro jogo. O que foi no segundo jogo? Foi 2-0, a gente não teve um lance muito absurdo, né? Mas tipo assim, né? A galera tava no vestiário comemorando que a gente perdeu porque a bet deles bateu.
Calcula a raiva que você teria vendo um vídeo desse. Pois é, isso aconteceu há 7, 8 meses atrás, no Juventude, com o Vitor Mendes. Desculpa, eu não consigo compreender que qualquer qualidade de zagueiro seja melhor ou mais imprescindível a ponto de ter um cara desse jogando pelo meu time. Desculpa, posso estar errado, mas essa é a minha opinião. Tamo junto, até a próxima. Valeu.